Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu fiquei devendo para vocês falar um pouco mais do orgulho. Então, a Michelle fez um favor de colocar nos comentários do vídeo de ontem alguns trechos sobre orgulho do livro do céu. Então, eu vou aproveitar esse conteúdo que ela fez e vou ler para vocês. Vamos ver se a gente pode aproveitar um pouco, né? Para a gente não perder o raciocínio, né? Do que a gente começou ontem. Amém? Filha, Jesus disse: veja o que os homens estão fazendo comigo nestes tempos tristes. O seu orgulho é tão grande que infestou todo o ar, e é tanto cheiro do qual se espalha por toda parte, que subiu diante do meu trono no céu. Eles se certificam de que se calem os pobres. Eles não têm olhos para ver a verdade de suas ações, porque são ofuscados pelo pecado do orgulho, com o acompanhamento dos outros vícios que carregam com eles. Peço-te, dai-me um alívio para tantos espasmos terríveis e uma reparação para tantos erros que me foram cometidos. Então, é importante, né, a gente perceber que Jesus sofre e pede reparação por tantos erros que me são cometidos. Então, a gente leu um trecho ontem de Nossa Senhora, né, dela pisar na cabeça da serpente. Jesus fala no final desse trecho que a gente leu justamente sobre as pessoas que se acham muito sábias, né, e que são, nesse tempo, estão se achando muito sábias, numa sabedoria humana, e esse orgulho dessa sabedoria, né, fazem a união com Satanás, se unem com Satanás para poder dar as mãos a Satanás. E Satanás, ele gosta muito de incentivar o medo nas almas. E Jesus é o contrário, ele não quer que as pessoas venham até ele por medo, apesar de que às vezes tem um pouco de medo que ele mesmo impõe, né, para que a gente possa, pelo menos pelo medo, ir atrás dele, né, e tal. Porque ele quer a gente de qualquer jeito, ele quer as almas de qualquer jeito, até mesmo pelo medo ele suporta que as almas venham, né? Mas o principal, assim, que Jesus deseja na santidade, que ele sonha para cada um de nós, é que as almas vão pelo amor, né? Vão até ele pelo amor. Então, a gente percebe que tem muitas pessoas, né, que trabalham, fazendo um trabalho nas redes sociais, no YouTube, pregadores, também que querem usar o material de Deus, o material divino, para poder se achar um sábio e para poder dar as mãos a Satanás para poder impor esse medo, o medo de ir para o inferno. E esse medo de ir para o inferno, por mais que possa servir para a salvação dessa alma, não é bom para a alma muitas vezes. Porque Jesus, ele não deseja que a alma venha por medo, mas sim, como eu já disse, por amor. E esse medo que o Satanás impõe da alma ir morrer, né, no pecado, e no pecado mortal e tudo mais, muitas vezes esse medo faz com que a pessoa sinta medo de se aproximar de Deus também. Começa a ver Deus como um vilão, como um Deus que julga, um juiz muito terrível. E não é essa a intenção de Jesus. Jesus não é esse juiz terrível, né? Jesus, ele é o nosso Salvador, ele é um Pai. Ele quer que nós o vejamos como um Pai amoroso, né? Misericordioso. Então a gente precisa ouvir as palavras da misericórdia de Santa Faustina, que fala o quanto que o coração de Deus é um oceano, um abismo de misericórdia. Nesse tempo, mais do que nunca, as pessoas estão sofrendo demais. É muito sofrimento. É muita gente que está crescendo num ambiente permissivo, terrível,
né? Então as pessoas precisam ter esperança nesse momento, de que tem um Deus que as ama e que vai, né, dar o alívio para elas de tanto sofrimento que elas viverem em suas vidas, né? Então a gente percebe assim, o orgulho do homem está fazendo com que muitos tenham ódio de Deus, por causa que não entendem como Deus trabalha nesse tempo, permitindo câncer, permitindo morte, né? Ontem mesmo eu estava assistindo uma cena com meu esposo da série que ele assiste, infelizmente, televisão, né? Mas só que serve, sempre Jesus utiliza do material desse material para mim ver a vontade humana das pessoas, né? E o orgulho delas. E tinha uma cena que a moça ela disse que está com ódio de Deus tão grande que ela preferia que ele não existisse. De tanto ódio que ela está de Deus. Por que ela estava com ódio de Deus? Olha o orgulho tão grande da gente, né? Ela estava com ódio de Deus por causa que Deus tirou uma pessoa, né? Permitiu que uma pessoa morresse, que é uma pessoa boa. E que ela era esposa de um rapaz que era muito, 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 muito bom. E que não merecia ter perdido a esposa. E ela viu que o rapaz, ela namorou com ele, um ex dela, né? Chegou a namorar com ele, mesmo sendo ficção, a história é essa. E não é diferente da vida real. E ela namorou com esse rapaz e ele queria manter a virgindade, a castidade até o dia do casamento. E mantiveram. Tanto que marcaram o casamento, ela abandonou ele no altar. E eles, né, tinham mantido a virgindade. E era um rapaz muito, muito santo. Muito correto, muito justo. E ela não acha justo, ela falando ontem no episódio, que ela não acha justo que Deus castigue e que ele venha com tudo em cima dos filhos que lhe são fiéis, né? Que ela até falou assim, Jesus fala e pede pra gente fazer muitas coisas nas suas bem-aventuranças, né? No Sermão da Montanha ele pede pra gente fazer muitas coisas, aí a gente obedece. E ele não é bom conosco aqui na terra, ela dizendo. Ele vem e ataca justamente a gente, dizendo assim, que ele ataca até tal. Ontem eu falei claramente que Jesus, ele nos permite testes, né? Que ele nos detona com a gente. Eu falei várias vezes isso, mas isso é pro nosso bem. É para baixar o nosso orgulho, a nossa bola, pra gente ver o quanto que a gente é nada. E aí tem a pessoa do mundo, como essa moça é do mundo, ela vê pelos olhos mundanos, ela não consegue ver esse bem de Deus. Na atitude de tirar a vida de alguém, na atitude de permitir um teste, né, de amor, para realmente a pessoa provar que ama a Deus. Porque a gente tem que compreender, acima de todas as coisas, que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Deus permite tirar uma pessoa importante da sua vida, você sendo amado por Deus, você sendo uma pessoa boa e Deus tira alguém da sua vida, é porque você não o está amando acima de todas as coisas. Que você colocou alguém entre esse amor, entre o seu amor e o amor a Deus. Colocou alguém no meio. E essa pessoa precisa ser retirada para que você volte ao primeiro amor com Deus. Para que a sua alma tenha a glória lá no céu que você merece, que Deus sonhou para você, sendo você um filho amado dele. Então, se uma pessoa, igual essa pessoa, ela não entende isso. Ela não entende, essa pessoa estava com ódio de Deus, porque o orgulho dela cega. O orgulho da pessoa cega totalmente a pessoa. Ela só vê a si mesmo e aos seus próprios benefícios e não olha para o benefício verdadeiro, que é para o seu benefício, na verdade, que Deus permite que aconteça essas perdas. Ela já tinha perdido um filho no ventre e achou injusto, né? Aí agora ela viu que esse amigo perdeu essa pessoa e ela achou mais injusto ainda. Então foi 2 golpes. E ela se revoltou contra Deus e começou a beber, começou, né, a sair com qualquer homem na frente dela para poder se revoltar contra Deus, para poder punir Deus com seus pecados. E ela está vivendo no pecado para punir Deus, né? Porque ela era uma pessoa corretíssima e ela estava punindo Deus. Tanto que o rapaz que estava com ela, o homem que estava com ela, falou: quem é você?
você não é essa pessoa que você está agora. O que aconteceu? Aí ele falou várias coisas que poderiam ter feito ela estar naquele grau. Aí ele falou assim, é crise de fé, né? Aí ela falou assim, é crise de fé. Eu odeio Deus a ponto de não querer que ele existisse. E aí esse homem estava falando da experiência dele, né? Falando que ele também passou por uma experiência que ele perdeu o filho de 10 anos porque bateram um jogo de beisebol com um bastão de beisebol no filho dele e o filho morreu na hora. E que ele também ficou muito revoltado contra Deus, não achou justo também. E depois ele foi até Deus na igreja falar com o filho dele. Ele não foi para falar com Deus, ele ia para a igreja para falar com o filho dele. E aí ele percebeu que ele não tinha perdido o filho dele graças à fé que ele tem em Deus. E aí ele falou assim, eu ia para a igreja para falar com meu filho, não para falar com Deus. Ele também estava sofrendo. Mas ele, mesmo assim, a fé dele fez com que ele reaproximasse depois de Deus por causa da necessidade de acreditar que o filho dele estava no melhor lugar, graças a Deus. Então, aí ele foi reaproximando, ele falou que agora voltou a ter novamente um relacionamento com Deus pelo fato de conhecer e de acreditar que tem uma vida após a morte. Que a vida não é só aqui, que tem um para quê de ter vivido, pra gente viver aqui e passar por essas coisas. Aí ele começou a conversar com ela e fez ela repensar, né? Esse ódio de Deus, esse orgulho. Então, é muito interessante a gente ouvir esse orgulho da vontade humana, para a gente poder entender o que a gente vai falar aqui também, porque Deus permite que eu veja essas cenas para poder eu remeditar e eu poder também ajudar vocês a fazerem essa meditação sobre o orgulho. Então, a gente percebe que Deus, quando Ele permite que alguém suma da nossa vida, que Ele retire alguém pela morte da nossa vida, é porque Ele nos quer bem. E o pecado, o primeiro mandamento, o pecado que é amar a Deus sobre todas as coisas, é o maior pecado, que alguém pode cometer contra Deus, contra si próprio, né? Não amar a Deus sobre todas as coisas. E então Ele precisa às vezes permitir que as coisas que estão entre você e Ele sejam retiradas, para que você volte ao primeiro amor, a colocar Deus no centro da sua vida e ver que Ele é realmente aquele em quem você precisa confiar acima de qualquer outra segurança que você possa achar que necessita aqui na terra. Que a sua vida não é aqui, a sua vida não foi feita para aqui, que o propósito da sua vida é amar a Deus, somente esse. Você foi criado para amar a Deus, né? E eu estou atendendo uma pessoa, que essa pessoa está sofrendo muito porque o filho está começando um relacionamento homossexual, né? E essa pessoa ela fica pensando no pecado do filho 24 horas por dia. Ela falou que não consegue tirar da cabeça a imaginação de ver o filho pecando com outro homem. E aí eu falei para ela assim, então é agora a hora de você colocar essa situação nas mãos de Deus. Você criou seu filho, você deu a vida para o seu filho, mas quem é o pai do seu filho? Quem que deu realmente a vida e a alma do seu filho? Foi quem? Foi Deus, não foi você. Você não é responsável, mas Ele, na sua liberdade, tomou uma decisão. Pode ser menor de idade, mas você não pode, 17 anos, mas você não tem mais poder sobre ele. O único que pode mudar o seu filho é Jesus, é Deus. Você não tem mais poder para interferir na vida dele. Não adianta brigar, não adianta se impor, não adianta fazer nada. Agora você tem que colocar esse filho nas mãos do pai dele, que é Deus. Entregar, ele não tem pai, não cresceu com o pai, ela falou. Então, agora tem que entregar nas mãos de Deus. E eu falei para ela assim, foca em Deus. Foca na sua vida espiritual. É a sua vida espiritual que vai salvar a sua família. É a união com Deus, é o amar a Deus e colocar Deus acima de todas as coisas que vai fazer com que Deus se ocupe das suas coisas, incluindo o filho.
Então, com o tempo, Deus vai fazer toda, a trama de salvação que necessita para que esse filho reaproxime dele. Deus tem poderes que nós não conhecemos. Ele é o dono do universo, é Ele quem rege a nossa vida. E nós temos que colocar as pessoas da nossa vida nas mãos de Deus. Então, não adianta, isso é também um tipo de orgulho. Você se sente culpado porque seu filho está no pecado. Você não tem culpa nenhuma. Você tem, às vezes você tem, porque Deus permite que a gente tenha falhado na educação dos nossos filhos. Não que Deus permite, a gente falha mesmo, desculpa, a gente é terrível, a gente falha, mas a gente não adianta remoer o pecado. A gente tem que se arrepender dos pecados, reconhecer que nós fomos falhos, como é realmente real. Eu fui falho, eu fiz algo errado na minha vida, eu fiz tudo errado. Ponto final, mas fez, não tem mais o que fazer, tá feito, o que tá feito, tá feito. Agora é pedir perdão, é se arrepender, não tem como apagar os erros mais. E aí eu falei pra ela assim, esses pensamentos que você fica o tempo todo remoendo na sua cabeça, troca pelos pensamentos de Jesus. Coloca o seu filho nas mãos de Deus, trata ele com respeito, Esse relacionamento, trata com respeito, Seja a mãe do seu filho, queira o seu filho bem, se preocupe com ele em todas as situações possíveis, deixa claro que a sua opinião sobre isso, deixa claro, uma vez deixado claro, não precisa mais tocar no assunto. Não precisa mais tocar no assunto, mas não vai deixar de ser mãe desse seu filho, não vai deixar de ser mãe dele. Quando ele precisar de você, ele quiser a sua opinião, conversar sobre esse assunto, você vai continuar mantendo a sua posição. Mas não precisa tratar mal e julgar de forma alguma. A gente ama o pecador e não o pecado, mas ama o pecador. Então, claramente, a gente coloca nas mãos de Deus. Nessa hora é hora de desapegar e colocar nas mãos de Deus e trocar os nossos pensamentos e ocupar os nossos pensamentos com os pensamentos de amar a Deus, fazer a nossa parte. A nossa parte. Então, você é uma alma. Você se arrepende, pede perdão e você é uma alma. Você é uma alma e você sendo uma alma, qual é a sua obrigação? Amar a Deus acima de todas as coisas. E deixar esse seu filho, ter a oportunidade dele de receber esse amor de Deus, de também ter que dar esse amor a Deus e no tempo dele, no tempo que Deus permitir para que isso aconteça, na liberdade. Se Deus ele nos dá a liberdade, se ele nos permitiu a liberdade de a gente fazer nossas escolhas para o mal ou para o bem, nós temos que respeitar as escolhas dos nossos filhos também. A gente não adianta querer impor a nossa opinião e a nossa vontade sobre a vida dos nossos filhos, porque do mesmo jeito que Deus nos deu a liberdade da gente errar, nós temos que também entender que nossos filhos também têm a liberdade de errar também. E não adianta ficar se culpando e triste e ocupado. É orgulho. É orgulho. Então, ser humilde, reconhecer o seu nada, reconhecer totalmente a sua incapacidade de fazer alguma coisa sobre isso e colocar isso nas mãos daquele que pode fazer. Então, isso é muito importante, é um exame de consciência, é o momento de se encontrar na humildade, de poder se caminhar para a divina vontade e compreender que a divina vontade nesse momento é que você, ame você, faça a sua parte e deixa Deus fazer a dele. Amém? Então, isso é muito importante. Vamos ler outro trecho aqui do dia 5 de março de 1906, no Livro do Céu. Jesus ora como se quisesse que a alma interpretasse sua vontade. Ele vê um homem cometendo suicídio. Continuando o meu estado habitual, me vi fora de mim junto com o menino Jesus angustiado. Vendo-o tão aflito, eu disse: meu querido, me diga o que você quer, o que você sofre para eu te levantar. E eu colocava o rosto no chão e orava como se quisesse, e ele, Jesus, colocava o rosto no chão e orava como se quisesse que eu interpretasse sua vontade. Mas eu não entendi nada. E eu o levantei do chão, beijei-o várias vezes e disse: meu amado, não entendo o que você quer. Você quer que eu sofra a crucificação? E ele, não. E ele pegou meu braço na mão e os pulsos da minha camisa estavam espetados. E eu vendo isso disse: você quer que eu seja despida dessa roupa? Sinto-me muito repugnante para você, mas por sua causa eu me submeto. Nesse período vi um homem que, comprometido com o desespero e a autoestima, cometeu suicídio. E isso em nosso país. A criança me disse: não posso conter tanta amargura.
e você recebe parte dela. E ele derramou um pouco de sua amargura na minha boca. Corri até aquele homem para ajudá-lo a se arrepender do mal que havia cometido. Os demônios pegaram aquela alma e a colocaram no fogo, viraram e viraram como se estivesse assando. Eu o libertei 2 vezes e me vi orando ao Senhor para que ele usasse de misericórdia com aquela alma infeliz. O bem-aventurado Jesus voltou com a coroa de espinhos e tão profundamente na cabeça que os espinhos pareciam estar dentro da boca. E ele me disse: "Ah, minha filha, muitos ainda não acreditam que os espinhos penetraram na boca. O pecado do orgulho é tão grave que é veneno para a alma que o mata. Assim como quem segura pela boca impede que qualquer alimento passe pelo corpo para lhe dar vida, a arrogância impede a vida de Deus na alma." Tá vendo? A arrogância, o orgulho. Portanto, eu queria tanto sofrer com o orgulho humano. Então, Jesus queria sofrer com o orgulho humano, né? Diante de Pilatos, diante de Herodes, né? Diante dos doutores da lei, né? Foram muito orgulhosos com Jesus. E com tudo isso, a criatura alcança tanto orgulho que, bêbada com o orgulho, perde o conhecimento de si mesmo e acaba se matando de corpo e alma. Então, aquilo que eu acabei de falar, a pessoa fica cega de orgulho. Tão cega de orgulho que, para ofender a Deus, se retira a própria vida. Ou tem ódio de Deus, começa a fazer alguma coisa como essa mulher fez, né, de começar a querer punir Deus, bebendo e se prostituindo, né? Então tem muitas almas orgulhosas que chegam até o cúmulo de se matar, de suicídio, né? E nessa alma, pelo que eu entendi, não houve salvação. Aí digo isso para obedecer, porque depois de contar ao padre o que escrevi acima, ele me garantiu que um homem havia cometido suicídio naquela manhã. Então um homem tinha realmente cometido suicídio e não fala que o homem foi salvo, mesmo com ela, né, tentando ajudar Jesus na amargura e tentando livrar a pessoa das mãos de Satanás. Ela não conseguiu, né, tirar das mãos do demônio. Então vê claramente que o pecado do orgulho é tão grave que é veneno para a alma que o mata, que cega, né? Portanto, eu queria sofrer com esse orgulho humano. E com tudo isso mesmo, a criatura alcança tanto orgulho que, bêbada com orgulho, perde o conhecimento de si mesma. Ela, né, se acha diante de Deus. Aí Jesus fala uma cena, né, no volume 1, não sei se acho que ela não colocou aqui. Jesus fala do orgulho, né, do verme que sobe em cima de Deus. É como se fosse um verme, a Luísa contando. É como se fosse um verme mesmo, um verme. Imagina um verme do lixo lá que a gente vê, né? Um verminho branquinho lá do lixo, que fica comendo lixo depois de um tempo, sabe? Que aparece na comida, na carne e tal. Imagina aquele verminho, ou então até um verme microscópico mesmo, né? Subindo no trono de Deus e tentando tirar a coroa de Deus. Então, ela fala que é esse, né? E querendo matar Deus, querendo destruir Deus. Um verminho, se inchando a ponto de subir em Deus, o soberano, e querer destruir Deus, querer tirar a coroa de Deus, dizendo para Deus que ele não sabe o que ele faz, dizendo para Deus que as coisas que Deus faz não é certo, que Deus é injusto, que Deus é, né, é ruim, então, essas coisas. Quem é você? Quem é você que não tem conhecimento de si mesmo para dizer que Deus está errado em alguma coisa? Isso é puro orgulho. A pior coisa que pode acontecer na alma é esse orgulho. E no mundo de hoje é o que mais tem acontecido. E é o que mais se mostra na televisão, nas mídias, nos seriados que a gente assiste por aí. Aí tem outra parte aqui, veja: para fazer isso em seu coração, derramarei minhas graças. Eu realmente quero fazer você entender que não podes fazer nada por si próprio. Olho muito bem para aquelas almas que atribuem a si mesmas o que elas fazem, querendo fazer tantos roubos de minhas graças, em vez daqueles que se conhecem como realmente são, nada sem Deus. Sou livre nessas almas humildes,
para derramar minhas graças em torrentes, sabendo que muito bem que essas não se referem a elas mesmas, o que elas sabem e o que fazem. Eu sou grato a elas. Essas fazem a estima que é apropriada. Vivem com o medo contínuo de que, se comigo não combinam, eu possa tirar o que eu já dei de graças e dons, sabendo que não é o que elas gostam. Pelo contrário, em corações cheios de orgulho, não posso nem entrar no coração deles. Como que vai entrar se eles, ficam questionando Deus? Não confiam no que Deus faz, acham que Deus não sabe o que está fazendo, que Deus não se importa com elas. É tanta coisa que eles inventam na cabeça só por Deus. Deus esqueceu que existe, Deus não existe. Se Ele existisse, Ele cuidaria dos mais pobres. Se Deus existisse, Ele cuidaria dos doentes e não permitiria essa pandemia. Se Deus existisse, Ele não permitiria nada de ruim acontecer com a gente. E é totalmente contrário. Deus permite, Ele que dá tudo que acontece de ruim com a gente, porque Ele quer nos salvar e quer nos dar a glória que tanto nós precisamos ter, entre aspas, que vai ser bom para nós, que é o melhor para nós. A coisa mais maravilhosa não é você só ser salvo. Deus, Ele não quer só que você seja salvo, somente ser salvo. Imagina assim, que você está no lixo e Deus, Ele vê que você tem alguma coisa, Ele tira você do lixo e põe você num lugar seguro. Eu acho ridículo isso. Eu não quero ser tirada do lixo. A alma que está no purgatório por anos e anos e anos e anos, sinceramente, ela está numa reciclagem. Eu imagino a alma que está no purgatório sendo reciclada num lixo. E Deus vai lá e um dia Ele vai lá e tira aquela alma com a mão. Imagina assim, como se fosse um lixo sendo retirado. É isso que é a alma no purgatório, gente. É horrível. É isso que Deus coloca na minha cabeça de visualização da alma que está no purgatório. E você não precisa ir para o purgatório. Jesus, com o dom da divina vontade, ensina pra gente que a gente não precisa ir no purgatório, que a gente pode entrar andando com os próprios pezinhos, subindo a escada para o céu, com os próprios pezinhos da gente, entrando apoiados no nosso amado Jesus. Sabe? Apoiados assim, que Jesus vem e pega a sua mão e te leva. Sabe? Você andando com seus próprios pés de cabeça erguida e Jesus te levando. Claro que não é de cabeça erguida, Porque a Santa Faustina fala que o caminho para chegar até o céu é de choro, A gente vai subir a escada chorando muito e Deus carregando a gente nas costas. Mas eu prefiro ser carregada nas costas por Jesus do que ser retirada do purgatório como se eu estivesse numa montanha de lixo podre, fedendo, e Ele tirando eu de lá, quando eu estou melhorzinha, numa situação onde eu já paguei meus pecados, ou que alguém rezou por mim e conseguiu a graça de eu poder ser retirada de lá. E assim, e aí você fala, nossa, mas não é ruim, pelo menos foi salvo por Deus. É o mínimo. Deus não quer o mínimo pra gente. Jesus, Ele foi com a Santa Faustina pro purgatório e falou assim, eu não desejo isso. Não é isso que eu queria. Não era desse jeito que eu queria. Eu queria que a alma entrasse em glória no céu. Como Nossa Senhora entrou em glória, sendo levada assunta ao céu. É esse o sonho que Ele teve com a gente. E a gente, que é os filhos da divina vontade, a gente vai ser como Nossa Senhora, imitando ela. A gente pode ir, mesmo que a gente esteja indo, sofrendo, doendo, mas só que no último momento, a gente pode ir sendo assunto ao céu, como Nossa Senhora. Ela também sofreu muito na terra, ela também foi mancando em todo, até o momento da paixão ali. E depois que saiu da paixão, ela ficou ainda num estado terrível, de solidão, que ela sentiu muita falta de Jesus e ela morreu de amor praticamente, Então, é isso que Deus quer de nós, que a gente morra de amor por Ele, que a gente fica desfalecendo de amor. É isso que Ele quer, que a gente fique ansiando por amor a Ele, para chegar o dia que Ele vem nos buscar como Nossa Senhora, mesmo jeito. É esse o sonho de Deus para nós. Ele não quer que a gente seja retirado de uma montanha de lixo lá do purgatório, que é o mínimo que a gente pode alcançar, só sendo salvo. E já é difícil ir para o purgatório, quando a gente... É difícil, entre aspas, para essas almas orgulhosas.
Essas almas orgulhosas, elas é quase impossível sequer conseguir ir para o purgatório. É quase impossível. É essas almas que vão passar o inferno de uma vez por todas. Elas começam a sentir o inferno aqui por causa da falta de Deus, porque elas se fecham para Deus, nesse orgulho tão grande de odiar Deus. Elas já se fecham aqui e elas começam a viver o inferno em vida. Inferno em vida, né? Tentando ir contra Deus em tudo que Deus é, né? E aí elas começam a viver o inferno em vida e só continua depois, é só pular pro abismo de uma vez por outra, onde ela já está praticamente. Essa é a vida da pessoa no orgulho. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Em corações cheios de orgulho, eu não posso nem entrar nesses corações. Jesus diz, é impossível, porque não há lugar para eles mesmos se incharem de si próprios. Esses pobres não levam em consideração as minhas graças? Claro que não estão nem aí com isso. E acham isso lixo. Não consideram as graças de Deus e acham lixo. É igual essa moça está dizendo, Deus deu uma graça de tirar aquela menina do rapaz. Deus deu uma graça de levar o filho dela embora, porque o filho ia ficar sofrendo muito por causa da doença que ele tinha nos ossos, né? Ela teve o filho primeiro que foi levado por Deus, porque ele sofria até dentro do ventre materno. E ela não achou justo que Deus tivesse dado para ela um filho doente. Ela não percebeu que aquilo era uma graça que ela estava recebendo de um sofrimento para poder compreender um pouco mais sobre o valor de si mesmo, da sua pequenez. Há tanta coisa que poderia ela tirar de ensinamento no momento em que ela perdeu esse filho, né? E de colocar toda a sua esperança nisso, sabe? De achar que Deus tem que dar as coisas para ela. Eu fiz alguma coisa em troca para que Deus me dê em troca. Né? Eu vivo a vida reta para que Deus me pague em vida. Meu, é ridículo. Deus não tem que pagar nada aqui em vida. Ele paga no céu. Ele não tem que pagar aqui. Aqui é só pra gente poder passar pelo doutorado do sofrimento, gente. Ai, é complicado, né, gente? É tão triste essa situação do orgulho. Tem mais trecho aqui, vamos ver se dá pra gente falar mais. 12 de janeiro de 1900, a diferença entre o autoconhecimento e a humildade. Encontrando-me em meu estado habitual, meu adorável Jesus entrou em um estado de compaixão. Ele manteve as mãos amarradas com força e o rosto coberto de espetos, e várias pessoas lhe dando um tapa terrível. Ele permaneceu quieto, placidamente, sem fazer um movimento ou lamentar, nem mesmo um movimento dos cílios, para mostrar que queria sofrer aqueles ultrajes, e isso não apenas externamente, mas também internamente. Que espetáculo emocionante! Partir os corações mais difíceis. Quantas coisas que disse com aqueles espetos pendurados, sujos de lama. Fiquei horrorizada. Tremi, vi-me toda orgulhosa diante de Jesus. Enquanto ele estava nesse aspecto, ele me disse: minha filha, os pequeninos se deixam manejar como você deseja. Não aqueles que são pequenos por razões humanas, mas aqueles que são pequenos, mas cheios de razão divina, né? Os humildes. Só posso dizer que sou humilde porque no homem o que se chama humildade é preciso dizer que é o conhecimento de si mesmo, e aqueles que não se conhecem já andam na falsidade. Então, por isso que eu falei que ontem, que é impossível uma pessoa, né, que busca Deus de todo o coração, né, se achar. Por causa que quanto mais você se aproxima de Deus, mais pequeno e miserável você se acha, você se vê. Aí você tem um conhecimento de si mesmo, tá? E aqueles que não se conhecem andam na falsidade. Então são essa pessoa que é cega e não se conhece e tá no orgulho. Então 18 de maio de 1915, revestindo punições, Jesus cuidará das almas e dos pontos onde existem almas que vivem por sua vontade. Continuando meu mau estado, sinto minha pobre natureza sucumbindo a mim. Eu me encontro em um estado de violência contínua. Quero fazer violência ao meu amado Jesus, e ele, para não ser perturbado, não se esconde mais. E então, quando ele vê que eu não estou fazendo violência contra ele por seu esconderijo, de repente ele se mostra e chora pelo que está sofrendo, e que a pobre humanidade sofrerá. Outras vezes, com um sotaque comovente e quase suplicante, ele diz: minha filha, não me perturbe. Meu estado já é violento em si, por causa dos graves males que as criaturas sofrem e sofrerão. Mas eu tenho que dar os direitos à justiça. E enquanto ele diz, eu choro junto com ele.
e ele chora comigo. E muitas vezes parece que transformando tudo em mim, ele chora nos meus olhos. Portanto, todas as tragédias passam pela minha mente, a carne humana mutilada, as inundações de sangue, os países destruídos, as igrejas profanadas que Jesus me mostrou há muitos anos. Meu pobre coração está rasgado de dor. Agora sinto-o se contorcendo com um espasmo e agora congelando. E enquanto estou sofrendo, ouço a voz de Jesus dizendo: como sinto muito, e ele soluça. Mas quem pode dizer tudo? Agora, estando neste estado, meu doce Jesus, para de alguma forma acalmar meus medos e pavor, disse-me: minha filha, coragem. É verdade que a tragédia neste mundo será grande, mas saiba, porém, que terei em consideração as almas e os pontos em que existem almas que vivem pela minha vontade. Como os reis da terra têm suas cortes, seus banheiros, onde eles estão seguros no meio de perigos e inimigos mais ferozes. Porque há tanta força que eles têm que os mesmos inimigos, enquanto destrói os outros pontos, eles não olham para esse ponto por medo de serem desfeitos. Assim também eu, Rei do céu, tenho os meus escolhidos, minhas cortes na terra, e eu sou as almas que vivem por minha vontade. Onde eu moro nelas, e a corte do céu está aglomerada em volta delas, e a força da minha vontade mantém ela segura. É aquilo que aconteceu, que eles falam que aconteceu num mosteiro, perto das cidades lá do Japão, que foram explodidas com a bomba atômica, e que esse mosteiro não foi atingido, que era pertinho da cidade de Hiroshima e Nagasaki, uma das cidades, e esse mosteiro não foi atingido. É isso que Deus faz, Ele protege as almas que vivem na vontade dEle, e não permite que elas sejam tocadas, tá? Então, lembrar desse fato. Então, Ele está dizendo claramente que mesmo acontecendo tudo isso, essas coisas, todas, aonde tem a alma que vive na minha vontade, eu vou proteger esses lugares, esses pontos aonde elas moram. Então, esses castigos que Jesus está enviando, é assim, é aquilo que eu falei no vídeo de ontem. Esses caras que se acham muito sábios, tanto que a leitura da liturgia de ontem foi justamente sobre essa insensatez, São Paulo falando sobre essa insensatez dos sábios deste mundo, são insensatos, totalmente insensatos, e estão fazendo canais para falar do fim do mundo, do fim dos tempos, dos globalistas, falando tanto da nova ordem mundial, mas é eles que estão dando as mãos a Satanás, ensinando pra gente que tudo vai ser da fonte humana. As coisas que vão acontecer na terra, vai ser tudo homens que vão fazer, não vai ser. Jesus fala que tudo o que acontece, tanto mal como bom, por meio das mãos humanas, é permissivo dele, é vontade permissiva de Deus. Deus é quem permite. Então, se os homens fizerem qualquer coisa, é Deus que está fazendo contra nós. Punições, castigos. Então, eles estão ensinando que não, é os homens que estão fazendo, não é Deus. Eles estão apontando para o homem. Então, olha, se eles estão fazendo, é homens que estão fazendo. É maldade, então você não precisa se preocupar. É maldade, fica na sua. Fica rezando, porque é os homens que estão fazendo isso. Não, você tem que rezar e você tem que reparar tudo o que está acontecendo. E você tem que se arrepender e ter medo de tudo que está acontecendo, porque é Deus quem está permitindo os castigos para te dizer uma mensagem. Eu estou voltando e eu vou tirar vocês, deste mundo logo em breve. Eu estou permitindo a pandemia, não é homens. Não foi um homem que criou o vírus da pandemia por maldade própria do inimigo Satanás. Não foi Satanás quem fez as coisas. Sou eu. Deus está falando claramente, sou eu que permiti que Satanás tivesse algum poder na terra, sou eu que permito quando acontece o mal na terra, é o Satanás quem faz, mas é permissivo, eu permito. Então, acima de Satanás, você tem que ver a vontade de Deus. E aí questionar, nossa, se Deus está permitindo tudo isso, meu Deus, eu tenho que me arrepender. Eu estou entre aqueles... E eu estou na família da Arca de Noé? Eu estou junto com Noé construindo a arca? Eu estou dentro da Arca de Maria, que agora ela é que é a arca? Ou eu estou, entre os que estão perdidos fora da Arca de Noé?
Aonde que eu estou? Em que situação que eu estou? Você tem que questionar em que situação que você está. Jesus está voltando, entre aspas, né? Porque ele não vai voltar pessoalmente agora, ele vai voltar espiritualmente morando dentro dos nossos corações. Tanto que ele já está aqui em algumas almas. As almas que vivem na divina vontade já sentem a presença de Jesus, né? Então já tem essa presença, já estão vivendo o dom de viver na divina vontade, como seria na era da paz. Já estão vivendo em paz. A era da paz já chegou para algumas almas, né, que são os filhos da divina vontade. Chegou para mim, chegou para várias almas que eu já conheço, que estão vivendo na divina vontade, entendeu? Então, a era da paz já está acontecendo, porque depende da disposição humana, da alma. Então, tem almas que estão vivendo, entre aspas, na era da paz, outras que estão vivendo ainda no pecado, totalmente iludidas, totalmente enganadas pelo orgulho que elas estão vivendo e precisam urgentemente correr até o colo de Maria para poder se consagrar a Maria, reconhecer os seus pecados, se arrepender e fazer tudo que Maria pede, jejuar, penitenciar, lá. Então, tudo que Nossa Senhora pede nas suas mensagens, que ela manda pra gente na terra por muitos videntes, principalmente Nossa Senhora de Fátima, os pastorinhos, né, as mensagens que ela mandou. Então, claramente, a gente fica atento, né, à voz do céu que está nos dizendo. E aí ele fala aqui, minha filha, os próprios abençoados, porque eles estão seguros e totalmente felizes quando veem que as criaturas sofrem e a terra está pegando fogo, precisamente porque eles vivem inteiramente na minha vontade, tá vendo? Então, os próprios abençoados, porque eles estão seguros e totalmente felizes, mesmo vendo que a terra está pegando fogo e tem muitas criaturas sofrendo. É Jesus quem mostra que estou aqui falando que eu não vejo problema na morte, que eu não vejo problema no sofrimento da pandemia. Eu sou totalmente diferente de todos os que estão falando da pandemia, porque eu falo assim, é Deus que está permitindo, a terra está pegando fogo, mas eu sou feliz por isso, porque é o reino da divina vontade que está vindo. É preciso que aconteça tudo isso. É Deus que está fazendo. Parabéns, Senhor. Mete brasa. Rezo todos os dias falando, faça-se, fiat, que venha o teu reino. Faça o que tiver que fazer. Tem que matar? Mata todo mundo que tiver que matar. E aí você fala pra mim, que loucura, que doideira, nunca vi uma coisa dessa na igreja, nunca vi isso. Porque na igreja não se fala da divina vontade. Os padres não falam da divina vontade, eles falam da vontade humana, fazendo, entre aspas, os mandamentos de Deus como regra de bolo, receitinha para poder irem para o purgatório e serem apenas um lixo no purgatório sendo reciclado, onde Deus vai pegar com a mãozinha assim e vai te levar para o céu pela misericórdia total dele. Eu não preciso viver isso. Eu posso viver isso, mas eu não quero viver isso. Eu quero a divina vontade. Eu quero imitar Maria. Eu quero morrer de amor por Deus e chegar ao ponto dele vir me buscar como buscou Maria e levando-me nos braços assunta ao céu como Maria. Não tem problema nenhum você pensar dessa forma. É assim que ele quer que nós pensemos. Não precisar ir para o lixo do purgatório. Não precisar ir para a reciclagem. Não precisar ir para isso, tá? Não precisa. Isso não é orgulho, isso não é soberba, isso não é vaidade. Se for, é tudo santo de Jesus, né? Divina vontade. Então, precisamente porque eles vivem inteiramente na minha vontade, saibam, portanto, que coloco na mesma condição que as almas abençoadas que vivem inteiramente na terra por minha vontade. Portanto, viva na minha vontade e não tema nada. De fato, quero não apenas que você viva em minha vontade, mas também viva entre seus irmãos, entre mim e eles, neste tempo de carnificina humana. E você me abraçará firme em você, defendida pelas ofensas que as criaturas me enviam, e fazendo de você o presente da minha humanidade, e o que sofri enquanto você me defender. Você dará a seus irmãos meu sangue, as feridas, os espinhos, meus méritos pela salvação deles. Tem mais trechos, mas só que eu preciso trabalhar hoje mais cedo, porque ontem eu não trabalhei. Então, eu vou fazer a parte 2 dessa parte de orgulho, tá bom? Jesus, eu confio em vós, fiat.